Está começando Mais Preta, com Adriana Couto. Oi, minha gente, que bom, estamos de volta, Mais Preta tá de volta, a segunda temporada, vozes negras ecoando na Nova Brasil FM e vozes negras contando as suas histórias inspiradas pela música preta feita no Brasil. Bem-vindo, bem-vinda, eu sou a Adriana Couto e é um prazer estar com vocês aqui. E é um prazer também estar com a minha convidada de hoje, olha só quem tá aqui com a gente, Ana Maria Gonçalves, escritora mineira, dramaturga, eu também roteirista, uma pesquisadora, e ela tá aqui para falar com a gente e trazer uma lista de músicas pretas brasileiras, porque o Mais Preto é assim, tem que vir com uma lista na mão, né, Ana? Bem-vinda. Prazer estar aqui conversando com você, com os teus ouvintes, né? E é sempre um prazer, né? Eu digo que eu acho que a música é a inscrição do Brasil no mundo, né? Eu acho que se tiver que definir a gente em alguma manifestação artística, eu acho que já foi o futebol, andou perdendo aí durante o tempo quando virou comércio, né? Virou, sei lá, uma indústria quase de se produzir futebol. E a música não, a música eu acho que ela ainda é feita muito no coração, muito com sentimento, com vontade, né? E é como a gente se apresenta no mundo. Quando a gente está viajando por aí e entra num café em alguns lugares e ouve uma música brasileira, né? Acho que dá um quentinho no coração, assim. A gente então volta para casa, né? Exatamente. A música faz a gente voltar para casa. Faz. Ana Maria Gonçalves é autora de um clássico da literatura brasileira, Um Defeito de Cor, que ela lançou em 2006, 2007, né, a gente pode dizer, e é um romance histórico que traz pra gente a trajetória de uma mulher negra africana, e a gente vai conhecer essa mulher ainda menina. Ela se apresenta pra gente com 8 anos de idade, quando é sequestrada na África, do reino de Dahomey, que hoje é a atual Benin, e a gente acompanha a Kendé no navio, ela desembarcando na Bahia, e a partir daí a vivência dessa menina, dessa adolescente, dessa mulher no Brasil escravocrata. Ela nasceu em 1810, né? Um pouco antes. Ela nasceu um pouco antes. Ela começa a contar a história, ela fala... No início ela fala, antes disso não importa muito, porque a vida corria paralela ao destino. Né? Olha que lindo, já vem o comentário com um trecho do livro, minha gente. É essa mulher. Então a gente mergulha nesse Brasil que está recebendo e que já vem recebendo tantas culturas de África a partir desses corpos que estão chegando, e essa mulher mostrando pra gente como era ser uma mulher escravizada negra no Brasil nesse período. E é por isso que o livro da Ana traz pra gente essa possibilidade de uma memória, uma memória que nos foi tirada. E assim, século XIX é logo ali, né? Tá bem perto, né? É bem perto pra gente sofrer tanto e pra ter tanta lacuna. Então é por isso também que movimentou tanta gente. É por isso também que foi pra Avenida, virou enredo da Portela, e que tem que virar obra audiovisual, que a gente fica sempre esperando. Quando chega? E é por isso que também se desdobra numa exposição que já foi, que foi aberta no Rio, passou por Salvador e chega a São Paulo. Quer dizer, você tá entendendo? Eu não tô nem deixando a Ana falar para eu tentar colocar todo mundo na mesma página pra gente entender a importância dela e começar a falar sobre isso. Ai, Ana, sabe por onde eu vou começar? Se a gente vai começar por música? Pelo samba da Portela. Alegria! O samba genuinamente preto, fina flor de do gueto, que exala o nosso afeto. Me embalou, mãe, no colo da saudade, pra fazer da identidade nosso livro aberto. Ô Mocundê, e do ventre do amor, ô Mocundê, pois assim me batizou. Eu fico
boba de ouvir ainda, né? Porque, assim, dá pra você pedir, né? Aí nos Spotifys e Primes da vida, assim, né? Eu quero ouvir um defeito de cor. E aí vem a música, né? Ou seja, tem uma música com o nome do livro eternizada num samba da Portela, da grande mãe das escolas, né? Então, E o samba enredo sempre foi um lugar de interpretação da história do Brasil pela população negra, né? É a grande escola, né? Eu acho que a gente tá tão acostumado a falar escola de samba, escola de samba, escola de samba, e não entende exatamente a profundidade de onde é que vai esse nome, né? Ou seja, quantas coisas a gente já não aprendeu num enredo de escola, assistindo um desfile, acompanhando, ouvindo carnavalesco falar, né? Então, ou seja, acho que muita coisa a gente aprendeu por aí, né? E é uma fonte extremamente importante de realmente história de comunidade, né? De como é que funciona. Eu tive, assim, o grande privilégio de poder acompanhar muito de perto, né, a construção desse carnaval, tanto lá na quadra, com a comunidade, quanto no barracão, né, e é muito bonito de ver como é que a gente realmente guarda esse trabalho de uma construção coletiva, que eu acho que é tipicamente negra, brasileira, né, para fazer essa festa grandiosa que é o carnaval. Você estava perto da comunidade, você está falando, e estar perto da comunidade é perceber essas pessoas olhando para esse enredo, se identificando com ele, aprendendo com ele também. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é que você vê a história da sua personagem encontrar a história da comunidade? Foi muito bonito, né? Quando os meninos, os carnavalescos, né? O André e o Antônio me entraram em contato comigo para desenvolver esse enredo. Eles já trouxeram uma proposta que eu achei o máximo, porque eles falaram, né, é difícil a gente transpor esse livro, é um livro com 950 páginas, né, uma história de uma vida para a avenida, né, então eles escolheram, eu acho que eles pegaram o livro pela questão da maternidade, que é extremamente forte, né, e é uma questão que eu acho que a gente tem que debater muito mais sobre isso, sobre a escravidão. Né? E aí, então, eles falaram, o livro, ele é uma grande carta do filho, da mãe para o filho. Né? E eles falaram, a gente quer fazer o filho respondendo essa carta. Ai, que quem lê o livro fica esperando esse encontro acontecer, né? Exatamente. Então, eles vão falar, então a gente vai fazer esse encontro acontecer na Avenida, né? Que é o Luiz Gama respondendo o livro, né? Respondendo a carta para a Luísa Maim, que é a Quendé, ou seja, que eu coloquei como personagem, sendo a Quendé. Né? E foi muito, eu falei, é muito emocionante, né, a gente ver isso. E aí, o primeiro contato assim, mais próximo que eu tive com eles foi na quadra, no dia que foi divulgado qual que seria o enredo. Né? Nem eu sabia que se chamaria um defeito de cor, um enredo, por mim era só baseado, ia ter outro nome, então assim, foi surpreendente para mim também. Né? E depois eu frequentei a grande maioria dos ensaios, todas as disputas de samba. A Portela tem uma feira literária também, né? A Fliportela. Era a única até pouco tempo, agora tem outras fazendo, que muitas outras, todas as escolas façam a sua própria feira literária. Né? Então, acho que na feira foi assim um dos contatos mais intensos, né? Porque a editora levou o livro, acho que para vender nos 3 dias do evento, vendeu no primeiro e tinha uma fila quilométrica na quadra da escola, assim, de gente falando, olha, eu já desfilo há tanto tempo e eu quero ler o livro. A Bianca Monteiro, que é a rainha de bateria da Portela, fez um clube de leituras, né? Então o pessoal lia o livro lá na quadra da Portelinha, um encontro semanal, ela e o professor Vigílio. Né? Então, assim, foi muito intenso essa troca. Nossa, com todo mundo. Eles foram para a avenida cantando esse samba e cantando essa história com toda a propriedade. Né?
Foi. Porque tem muito a ver, né, com essas mães, com essas matriarcas, assim. A gente teve lá a tia Surica, acho que personalizando o que seria, né, esse desfile, assim. E dentro da Portela, que é considerada a mãe de todas as escolas. É a mais velha, né, acabou de fazer 101 anos, agora meados de abril, né, ou seja, é a primeira de todas, é realmente a Iá, né, a grande Iá das escolas de samba, Portela. Pegar esse gancho das mães, né, é muito importante porque a Quindé, ela é essa mulher empreendedora, ela é extraordinária, né? Porque você já contou algumas vezes e pode falar pra gente também agora sobre as pesquisas que você fez. Tem um pouco de muitas mulheres negras que viveram naquele período. Você fez uma pesquisa muito intensa. Então, ela é extraordinária, acontece muitas coisas na vida dela, mas a maternidade é algo muito presente na vida dela e uma maternidade ligada a um renascimento e, ao mesmo tempo, a dor, a perda. Né? Então, fazer essa aproximação também conta muito sobre o que era ser uma mulher negra antes e agora também, a partir da visão da maternidade. A maternidade da mulher negra conta muito sobre o Brasil, né? Conta, e eu acho que naquela época e continua hoje, né? As mães, eu tenho filho negro, eu não durmo enquanto ele não chega em casa, né? Até quando eu vou, quando cuidar, né? Do que eu preciso protegê-lo, do que eu não preciso. Né? Então, a maternidade da Quindé aí no livro é a maternidade possível dentro de um contexto de escravidão. Né, que é aquela maternidade em que você gera o filho, sabendo que você também está contribuindo para gerar mais escravidão ainda, né, porque a gente precisou de uma lei para poder libertar o ventre da mulher, né, a lei do ventre livre é nada mais que isso, ali um pedaço do corpo sendo tirado desse contexto que se autorreproduzia a escravidão. Né, autorreproduzia mais pessoas escravizadas já antes de nascer, né? Então ali ela exerce o que ela poderia ter feito naquele momento, né? Sem ser dona do próprio corpo, sem ser dona do destino dos filhos, né? E ela luta para poder ser mãe. É um grande motor do livro, né? É essa mãe em busca desse filho. Que seria o Luiz Gama e ela seria a Luísa Maim. Então, a partir de fatos históricos, você reconstrói pra gente toda essa trajetória dela, né? É um livro, né, que eu acredito que eu sempre falo que ele foi construído a partir de, o filho gerando a mãe, pelo menos para mim, nesse conceito de entender quem é essa mulher, né? Porque não existe documentos históricos sobre a Luísa Maim, né? Documentos oficiais. Existem uma carta do Luiz Gama, uma carta autobiográfica que ele escreve para um amigo, e 2 poemas, né? Que ele faz. Então, ou seja, para mim foi ele que gerou essa mãe, né? Foi a partir dessas únicas informações que se tinha dessa mulher. E ele diz, né? Procurei minha mãe em tais e tais locais, em tais datas. Eu falei, então ela deve ter passado por ali algum tempo antes, né? Desses momentos em que ele fala que a procurou. Né? Só para contar para quem não leu, ou seja, ele foi separado dessa mãe quando ele tinha... ele nasceu livre já, né? Ela era livre. E ela foi perseguida por ter participado de uma das rebeliões escravas mais importantes, que é a Rebelião dos Malês, na Bahia, em 1835. E ela teve que deixar o filho com o pai, né, para não ser pega no desmantelamento, né? Claro. O pai, um homem branco português. Pai, um homem branco português, que vendeu o próprio filho para pagar a dívida de jogo. Né? Então, quando ela retorna, ela já não encontra mais esse filho. E a finalidade da vida dela passa, então, a encontrar. Exatamente. Encontrar esse filho. Né? E com todos os sentimentos e contradições que isso implica, né? A culpa, uma culpa de, nossa, por que eu deixei meu filho? Porque, enfim. E como é que ela lida com isso, né? Eu acho que ela para mim, é uma grande sobrevivente.
né? Ela faz, quando criança, escravizada aos 8 anos, ela faz um pacto de sobreviver a qualquer custo, independente do que acontecesse com ela. Né? Então, e essa é uma delas. E como a gente não tinha documentos sobre essa mulher, a partir dessas informações do Luiz Gama, né, eu fui pesquisar sobre história de mulheres que viveram nos mesmos locais e no mesmo período em que ela possivelmente possa ter vivido, né? Então eu fui para cartas, testamentos, anúncios de jornais, né? Todo o material possível onde eu pudesse ter algum tipo de relato, principalmente relato em primeira pessoa, que era o que me interessava. E que é o relato do livro. O livro é em primeira pessoa, é essa carta dessa mulher, dessa mãe, contando a sua história. Ela olhando para a vida dela e contando a sua história, as suas dores, a sua trajetória. Né? Então, ou seja, eu acho que eu reuni aí mais ou menos pequenos fragmentos de histórias de pelo menos umas 400 mulheres, né? Então ela é uma experiência possível naquele momento. Mas você diz, é uma mulher que decidiu sobreviver, como muitas outras que você deve ter aí pesquisa. Tem essa característica, a gente vai, tá difícil, mas o que a gente pode fazer? Então eu vou colocar uma música aí. Então tá. Que tá música, que inclusive você que colocou aqui pra gente pensar nela. Elza Soares, a mulher do fim do mundo. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu vou até o fim cantar. Ela fala, né, eu vim da fome, eu sou a fome, ou seja, ela também deve ter feito esse pacto de sobreviver a qualquer custo, por tudo que ela passou, por todas as dificuldades que a gente sabe da vida dela, né, e aí viveu como essa grande griot, né, uma griot contando e cantando, né, a própria história e a história do povo preto desse país. Como a gente... como toca diferente na gente essa história em primeira pessoa. A história dessas mulheres, uma história pra gente se inspirar, essa história de vida. Ouvir a história da Elza é libertador. É muito libertador. Ouvir a história da minha mãe, porque eu sei, mineira, minha mãe é mineira também. Eu sou um pouco mineira. Mineira que veio pra São Paulo, da roça, caindo nessa selva, sem estudo formal, mas com um sonho muito grande. É isso. Então, talvez, para muitas mulheres negras, essa aproximação acontece muito, né? Muita gente chorando na sua frente, te abraçando, não é? Nossa, muita gente. Tô me segurando aqui para não chorar na sua frente. Na próxima reencarnação eu vou vir comediante, porque eu tenho um karma enorme de gente que chora, né? Mas eu chorei muito durante a pesquisa também, se isso serve de consolo para quem chora lendo, né? Sim. Porque é uma história que eu fui buscar para me entender também, né? Essa história é negada da gente, essa história dessas mulheres, as nossas avós, tataravós, a nossa mãe. Eu pensava, gente, a minha tataravó provavelmente pegou, né? Pegou esse período, a gente não se sabe onde viveu, de onde vem, enfim. E eu acho que uma aproximação muito grande realmente com essas mulheres. E as pessoas, muita gente lê e fala, olha, eu tô lendo o livro, aí agora é porque eu sei por que a minha avó fazia isso, ou por que a minha mãe falava isso, né? Algumas tradições, alguns rituais, até de sobrevivência que a gente vem construindo ao longo dos séculos. Porque né? o que você pesquisou também foram estratégias de sobrevivência, Exato. né? Muitas estratégias de sobrevivência. Né? E aí, quando a gente pensa na personagem principal, é uma mulher muito inteligente. Eu digo extraordinária nesse sentido. E você fazer essa personagem que tem muito a oferecer
é importante pra gente também, né? Pra uma representação de uma mulher negra na literatura. E é uma personagem com comportamentos e sentimentos muito complexos e às vezes contraditórios, Sim, né? sim. Eu achei extremamente importante construir uma personagem assim também. Tem coisas que eu lembro quando eu tava escrevendo, né? Eu falava, gente, eu não faria isso. Mas é óbvio, eu não sou ela, não tô vivendo naquelas condições, né? Assim, eu falei, eu vou acatar essa personagem, né? E ela é uma das coisas, eu falo, a gente fala muito em lugar de fala, né? Essas coisas eu falo, a gente precisa começar a falar do lugar de falha, né? Porque preto não pode falhar. Não pode. A gente não pode errar, a gente não pode vacilar, né? Primeiro porque cai nos ombros de toda uma comunidade. Né? A individualidade da gente é muito negada ainda, né? Alguma mulher preta faz alguma coisa, olha a mulher preta como é que é, olha as pretas aí como é que elas são, né? Enfim. Então, em pessoas brancas a gente não vê isso, né? Elas têm esse direito à individualidade e o direito a segundas, terceiras e quintas chances e várias outras, né? Então, eu quis construir uma personagem, né, uma mulher negra, escravizada, e depois liberta, né, que leva a vida dela e se banca com todas essas... com todas as suas contradições, com tudo que eu acho que ela também, na cabeça dela, fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo isso, às vezes? Mas, assim, é isso. Ela fez um pacto de sobreviver a qualquer custa. E eu acho que toda pessoa, no caso dela, né? Uma criança escravizada aos 8 anos, né? Depois disso, o que ela fizer... eu tô do lado dela, né? E acabou, né? Tem até uma frase do Luiz Gama, né? Eu não sei se eu vou lembrar a frase ipsis literis assim, né? Mas ele diz que todo escravo que atentar contra a vida do próprio senhor, né? É legítima defesa, né? E né? Ou seja, antes estavam ali querendo matá-lo. Tem a frase, querida, a frase da Conceição Evaristo agora, né? Combinaram de nos matar e a gente está combinando de não morrer. E a gente combina de não morrer. Ou mudar a cadência do samba do morro, ou resolver a mudar o morro de lugar. Lata d'água na cabeça é o estandarte que representa a minha arte. Jogo de cena é a fome negra, sempre foi o meu nome. Agora, a música também ajuda a gente a não morrer, né? Exato. Isso tem essa questão, e é muito interessante como a gente percebe, a partir dos personagens que você traça, as muitas camadas e nuances do que a gente chama de cultura africana, né? Porque são muitos povos e muitas culturas que desembarcam aqui. E é muito interessante também o livro trazer essa possibilidade da gente se aproximar e nomear. Sabe assim, nomear? Porque às vezes você sente, é uma vivência que está no seu corpo, mas aí você vai lá e mostra pra gente de onde veio, né? Tem uma efervescência cultural nesse Brasil do século XIX, de muitas línguas sendo faladas, pelo menos ali nos centros do Brasil, né? Então, na Bahia, no Rio de Janeiro, a Canindé, ela fala inglês, ela fala um pouco de francês, ela fala português, enfim, tem uma efervescência cultural também muito grande nessa época, Ana. Tem, e eu acho que uma das coisas que também nos foi negada aí é essa intelectualidade, né? Nós éramos os poliglotas, nós éramos os globalistas, né? Ou seja, quando chegava um escravizado aqui vindo da África, ele falava no mínimo 2, 3 línguas, né? E isso dava acesso a pelo menos 2, 3 culturas, né? Porque a língua é a chave para uma determinada cultura, né? Então, ou seja, ele vem com essa bagagem para poder lidar aqui com um branco que não era alfabetizado, que mal falava o português, que mal conseguia se comunicar, né? De uma determinada maneira, assim. E a gente teve figuras incríveis, né? Se pensar, por exemplo, nos malês, né? Que era
ou seja, foi meu primeiro interesse contar a Rebelião Malê, que acabou depois virando o 7º capítulo do livro, e a Luísa Maim cresceu em volta desse capítulo, né? Eles organizaram, foi um dos medos, né? Eu acredito que foi a rebelião mais importante no Brasil, exatamente porque os brancos falaram, os pretos pensam, eles são mais inteligentes que a gente, né? Entenderam que havia ali uma intelectualidade negra, né? Que estava vindo de uma cultura já islamizada, né? Que sabia ler, sabia escrever, não só na língua materna, né? E não só nas línguas com quais eles tinham contato ali, mas também no árabe, né? Então, é verdade. Porque tinham que ler o Alcorão. Então, assim, quando eles começaram a investigar a rebelião, né, eles viram que eles tinham que saber, as pessoas que estavam investigando tinham que saber no mínimo 2 línguas para entender o que eles estavam falando. As instruções por escritos que eles estavam passando de mão em mão na cidade de Salvador para as pessoas saberem que hora que ia começar, onde é que eles tinham que estar, né? Então, estavam escritas em línguas africanas, muitas vezes algumas dessas línguas ágrafes, né? Usando caracteres árabes. Né? Então, havia ali um código que ninguém conseguia decifrar, a não ser eles mesmos. Aí o pessoal falou, não, precisamos vamos pensar essa escravidão no Brasil aqui, porque vai acontecer o que aconteceu no Haiti, né? A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, e o que eu quis contar no livro é exatamente esse tecido da sociedade, né? Dessas relações de pretos com pretos, né? Das irmandades, as associações, os arranjos familiares, né? Os arranjos de moradia que eles faziam, né? Em busca dessa sobrevivência, e que passava completamente ao largo de uma sociedade que não conseguia enxergá-los, né, como pessoas. Sim, ao mesmo tempo que era um tecido que fazia essa sociedade, que era a sociedade. Né? Quando a gente fala que a base do Brasil é essa, né, que a estrutura do Brasil é essa, né, não é uma figura de linguagem, né, é realmente como é que a sociedade foi estruturada, a partir de estratégias de sobrevivência de pessoas que, por exemplo, representavam, no caso de Salvador, 80% da população. Como o candomblé, ou melhor, como as religiões de matriz africana também ajudaram a você a compor esses personagens, a entender esses personagens, e a essas pessoas também deu um chão muito importante para que elas conseguissem sobreviver, né? Cordeiro de Naná é linda demais. É maravilhoso. Com a Talma. E ela tá com, acho que o pai junto, é o primeiro disco Exatamente. dela. É uma música que te toca de alguma forma? Emociona demais, assim. Eu acho que ela... É uma música que eu conheci a Talma, né? Até talvez antes de conhecer mais a fundo o trabalho dela como cantora, né? E a questão da religiosidade, eu acho que está muito presente na vida da gente, né? Ou seja, eu venho mineira, apostólica, romana, católica, aquela criação foi por aí, né? Até eu tinha uns 12, 13 anos, briguei com a Igreja Católica e eu me achava agnóstica até começar a pesquisar o defeito de cor. E você brigou, né? Porque você brigou com Deus porque ele não te atendeu? Não, eu acho que foi com a Igreja Católica mesmo, assim. Os rituais. Exatamente, com os rituais, com tanta gente amiga que é deixada de fora, né? O preconceito, a própria história da igreja, assim. Eu tava naquela fase adolescente, meio, isso não é pra mim, né? Não vou mais, não quero, enfim. E a aproximação com o candomblé foi durante a pesquisa, né? Que eu fui fazer pro livro. E eu comecei a entender o quanto a religiosidade, né, das religiões de matriz africanas estão no nosso dia a dia,
né? Quando eu comecei a estudar e a pesquisar e entender, falar, gente, tá no que a gente... Primeiro porque é uma religião em que a gente canta, dança e come. Né? Então, assim, eu acho que ou seja, são coisas básicas, né? Eu acho que da sobrevivência. Ela passa por aí. Ela passa por esse corpo. Né? Ela passa pela história, né? E o que ela traz de tradições para o dia a dia da gente, né? Que é intrincado ali pelas relações, né? A questão de família, né? A família possível na época da escravidão era a família de santo. É verdade. Né? O pai, até hoje a gente tem questão, pai de santo, mãe de santo, né? Os filhos, né? Quando você chega num lugar que você foi destituído, né? Você é destituído da sua humanidade, mas você deixa pra trás pai, o que você conhecia mãe, como pai, mãe, exatamente. Claro, então claro. Ali tá na vida, né? Foi o jeito que também se achou de sobreviver. Tem uma outra música também que eu queria saber se você escolheu, porque se você é filha de Oxum ou se é a quem der, que é Eu Vi Mamãe Oxum na Cachoeira, com a Mariene de Castro. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio pra enfeitar o seu combrar, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio. Não, eu não sabia, eu descobri que eu era de Oxum depois já de colocar que ainda é como de Oxum, né? Eu tinha, sei lá, eu achava que as características que o Gama descrevia dela combinava com uma filha de Oxum ali, falei, vou botar ela como... Porque eu faço isso, né? Eu acho que a gente tem estratégias de escrever, né? Então, por exemplo, as pessoas colocam lá arquétipos, né? Eu gosto de arquétipos para contar a história, né? Então, muitos vão para a mitologia grega, nórdica. Eu vou para dos orixás, né? Todos os meus personagens ou seja, eu relaciono todos os meus personagens com algum orixá, né? E a partir dali eu defino tantas características dele como as relações que ele vai estabelecer em vida com os outros personagens que são de outros orixás, né? É uma mitologia riquíssima pra gente. Claro. Ana, você teve que mudar pra Bahia pra escrever esse livro. Eu morava aqui em São Paulo, tinha vida aqui, trabalhando em publicidade. O dia que eu resolvi mudar de coisa, eu falei, vou embora para Salvador, né? E aí acabei indo para Itaparica mesmo, né? Seguindo, ou seja, a literatura me levou. Primeiro, o livro do Jorge, que eu estava fazendo uma pesquisa e um livro dele saltou da prateleira na minha mão, né? Que é o Guia das Ruas e Mistérios da Bahia de Todos os Santos, né? Em que ele fala, venha moça, venha para Bahia, eu serei teu guia. E continua no prólogo, eu falei, vambora, eu vou, aceitou né? o convite. Exatamente, fui. Aí fui conhecer Itaparica, porque eu também gosto muito do Vivo Povo Brasileiro, do Ubaldo, né? Fui lá conhecer a ilha onde a história se passava, me apaixonei por uma casa. Lá, voltei para São Paulo em 2 semanas, assim, quase que desfiz da minha vida aqui e fui embora para a ilha. Olha, né? Tanta gente tem esse sonho, não é? Tem. Principalmente quem vive nas grandes cidades, fala, quer saber... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a Bahia. E você foi. Eu fui. E eu indico para todo mundo que assim, tem a vozinha chamando vá, sabe? Vá, se joga. Chegar à Bahia, na hora, no dia, que estrela me guia, que farol me indica, me diz onde fica. Chegar à Bahia, chegar à Bahia. Porque abriu muita coisa para mim a partir daí, né? Eu não achava que eu... Quer dizer, eu queria escrever esse livro, porque era o livro... A Toni Morrison fala, né? Que ela escreve os livros que ela gostaria de ter lido e não encontrou. Então, Defeito de Cor é o livro que eu queria ter lido e não encontrei numa fase em que eu estava começando a me aprofundar no entendimento do que é ser uma mulher negra no Brasil, né? Porque eu mestiça, mãe negra, pai branco,
É uma sociedade em que você só tem desvantagem de ser negro. Só tem desvantagem. E assim, eu lembro quando eu falava, gente, eu sou negra, as pessoas, não, você não precisa falar isso não, você é clarinha, né? Não parece, né? Então, assim, foi uma época em que eu sentia a necessidade de entender até de onde vem esse, né? Não parece, não precisa falar, você é clarinha. Então, eu até coloco alguns personagens aí que também estão nessa, né? De escamotear, de negociar essa identidade, né? Já desde essa época. Exatamente. Porque a gente tem as violências contra as mulheres negras, então a questão da mestiçagem também é trazida a partir dessa violência, que é muito pesado também, né? Exatamente. E como que vai ser a relação dessa mãe com esse filho? É de uma profundidade, né? Tamanha, como cada mulher nessa época lidou com isso. Nossa. Ana, você estava falando de ir para a Bahia para conseguir se encontrar. E falou da sua família, a mãe preta, o pai branco. A sua mãe é uma mulher que tinha uma ligação muito forte com a literatura, né? Então, é uma cidade pequena. É uma família humilde? Bastante humilde. Uma família humilde, mas muito ligada à literatura. E a música, não? Todo mundo na minha família canta ou toca instrumento, menos eu. Eu sou muito sem ritmo. Muito, 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 muito. Né? Então, assim, eu cresci Puxou com a família. Aquela bem sacana. Desculpa, se eu nem conheço. Não, mas é verdade também. Pior é que é verdade também. Minha mãe tem uma voz belíssima. Minha mãe cantava em coral, assim. Toda a minha família... De verdade, a minha família, assim, tios, tias, primos, são músicos, assim, que falta profissionalizar, porque... Então, você tem na sua infância sua mãe cantando em casa? Todo mundo cantando. Eu lembro, assim, as reuniões na casa da minha avó, né, em torno da cozinha e música. Meus tios todos tocando violão, meu avô tocava banjo, né, aí os batuques e tudo. Então, assim, a música tá muito presente, né, na infância. Mas... E a sua mãe cantava o quê? Minha mãe canta tudo, sim. Ela cantava as músicas do rádio, as músicas da igreja? O que ela cantava? Músicas do rádio, músicas dos LPs, né? Tinha os LPs. Minhas tias chegaram a morar aqui em São Paulo. E aí, quando voltava para Ibiá, né? Que é a cidade de Minas, onde eu nasci, assim, eu lembro que levavam os LPs, né? Eu lembro, assim, de sábados de manhã, na casa da minha avó. Às vezes a minha avó ia buscar a gente em casa para a mamãe poder costurar. Minha mãe era costureira. Ah, costureira. Né? E aí também vem o ritmo, né? O ritmo da máquina de costura da minha mãe me acompanha até hoje. Eu consegui uma gravação na internet, né, em que eu coloco em looping o som da máquina de costura para poder escrever. Né? Eu escrevo ouvindo o som da máquina de costura da minha mãe, assim, naquela época. Que né? lindeza. Olha outro som aí, né? Exatamente. Isso também é música. Isso é música, né? Isso é música. Então eu lembro dos sábados de manhã na casa da vovó, né? Porque era o cheiro de cera parquelê, aquela cera amarela. Sei. Né, que as minhas tias fazendo faxina e ouvindo os LPs, né? Eu lembro de Benito de Paula. Se você quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Eram as músicas que a gente ouvia. Aí à tarde começavam a chegar os tios, amigos dos tios, cada um com os instrumentos, os bailinhos na garagem da casa da minha avó, né? Eu lembro eu muito pequena, eu andando no meio das pessoas fazendo bailinho, eu só lembro de só ver pernas, né? E as músicas, né? Que delícia. Né? Eu lembro meu avô faleceu tem 2 anos, né? O pai da mamãe. E uma das nossas alegrias, assim, era em todas as festas botar meu avô para cantar, né? E ele tinha o repertório dele, eram 4 músicas que o vovô tinha que cantar em todas as reuniões, né? Aí a gente parava para ouvi-lo. Que músicas eram? Helena,
né? Hoje eu saí de casa, Helena, te procurei e não encontrei, fiquei tristonha a chorar. Era essa, Negue. Negue, o teu amor, o teu carinho. A música que para mim traduz a minha infância, a hora que eu lembro, me remete a Ibiarra esses dias, aos meus tios, todos em volta da mesa cantando, né? Foi uma música que quando eu vim para São Paulo, eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade, né? Eu fiz questão de ir lá na Rua Direita, né? Porque é do lado direito da Rua Direita, dos Originais do Samba. É a música da minha infância, assim. Chega em São Paulo, falou, quer saber? Eu vou lá na Rua Direita. E essa música, para mim, é um filme na minha cabeça. Eu tenho muita vontade de desenvolver um roteiro com a história dessa música, desse casal que se desencontra ali no movimento da Rua Direita, né? É um ótimo roteiro, hein, Ana? Não, eu acho que eu ainda vou desenvolver um roteiro essa história de amor entre um casal preto, década de 70, muita calça boca de sino, black power, né, que eram que os meus tios usavam, assim. Eu achava o máximo eles morarem em São Paulo e chegavam em Ibiá, aquelas calças jeans com boca de 1 metro de rodada, né? Sim, eles vivendo o auge do baile black, exatamente, né? Porque você um pouco mais jovem dessa, né? Porque os anos 70 e começo dos 80 que tinha essa efervescência dos bailes, você já não pegou. Eu nasci em 70, né? Exatamente no ano 70, assim. Isso a gente está falando em 78, 77, quando eles estavam aqui e voltavam para lá, assim, para feriados e festas. Ah, esses tios. Eu também lembro da minha tia, e você que tá aí ouvindo a gente, tá nos vendo, tá lembrando do seu tio, da sua tia também. As nossas histórias vão se ligando, né? E às vezes elas se ligam assim, na roda de samba, no baile, no quintal de casa. Exatamente. As nossas histórias na mesa da cozinha, na né? mesa da cozinha. Até hoje, assim, é meu cômodo preferido da casa, exatamente porque é isso. A gente comia, cantava e conversava o dia inteiro. Você cozinha bem? Cozinho. Bom! Já não canta, gente. É louca, né? Não, eu fico na cozinha, né? Aprendi com a minha avó, vou lá na cozinha. Eu falo que eu fico mais triste se não elogiam a minha comida do que a minha escrita. Eu sou mais orgulhosa da minha comida do que da escrita, então... Lembrei de uma pessoa que você imagina que é próxima, que é a Anelisa Assunção. Sim, cantora, compositora brasileira, pensadora brasileira, que cozinha bem. Muito. A Anelisa e que também nutre a gente com a música, mas ela gosta de né, mesa farta e nutrir a gente ali pela comida. E você tem uma música da Anelisa que tá aqui na sua playlist. Exato. Bem que meu pai me avisou, homem não sabe, mulher falou que falou seu pai, meu avô, mulher é o que Deus quiser, às vezes quero uma flor, às vezes só. Mulher segundo meu pai. Isso. Que é do primeiro disco dela. Exato. E muito interessante, né? Eu fui uma das colaboradoras, junto com a Grace Passou, do roteiro da ópera sobre o Itamar, né? Então foi aí que eu tive mais... que eu acabei conhecendo a Anelise e viramos... grandes amigas, assim, a Anelise é aquela que agrega as pessoas em casa, né? Vem passar Natal, vem passar feriado, vem passar, né? Ela vai agregando ali, vai chamando, né? É uma família linda que a gente tem vontade de frequentar e estar em casa. E essa coisa da música, essa família inteira na música, né? Esses Assunção são
uma coisa. Olha aí assim, outra família na música também, em volta da música. E a obra do Itamar, então, entra na sua vida mais fortemente depois desse espetáculo, ou durante esse espetáculo, a partir desse convite. O período de pesquisa para esse espetáculo, né? Eu lembro da gente, a primeira vez a gente conversando com a Nelisa, assim, sobre o que ela esperava, né? Que fosse, né? Ela falava, olha, eu queria que a gente tentasse usar só as palavras do meu pai, assim. Então, a gente foi para trás de entrevistas, né? Para pegar frases dele, as músicas, né? Para poder compor esse espetáculo ali. E, assim, foi mais nessa época, porque eu ouço muita música em período quando eu estou me preparando para começar a escrever alguma coisa. Essa playlist, por exemplo, que tem no final do livro, é uma playlist que não foi exatamente que você se preparou para o livro, mas é uma que é inspirada... Essa playlist, ela tá nessa edição especial do livro, né? Que é uma edição especial ilustrada com obras da Rosana Paulino. Linda edição. E a editora me pediu para escrever, né, um prólogo ou um epílogo e alguma coisa para ir junto com essa edição, né? E eu tentei durante muito tempo, e aí eu fui pra música. Eu falei, deixa eu ouvir essa mulherada que tá cantando aí, músicas que me tocam, né, de uma determinada maneira, pra eu poder tentar escrever. E eu não consegui escrever nada. Eu falei, meu negócio é na ficção mesmo. Eu falei, eu acho que eu vou escrever um conto, então. Aí a editora topou, falou, então, escreva um conto. Né? É um conto afrofuturista, né? Eu saio do romance histórico para o afrofuturismo, né? Dali, e foi essa trilha, e eram as músicas que falavam comigo, que me colocavam no mood, né? Que me colocavam ali dentro de uma... Eu não sei o que te dizer, como é que é, ou seja, do mesmo jeito que o som da máquina de costura da minha mãe me abraça, me aninha de uma determinada maneira em que eu me sinto protegida o suficiente para fugir para o mundo da escrita mesmo, porque eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente escapa de uma realidade palpável para uma realidade, porque eu considero realidade todas as minhas escritas, né? Para uma realidade que você vai construindo e montando os quebra-cabeça dela, mais ou menos ali nesse momento, né? Sim, claro. E aí, essas músicas, elas me tocavam de uma determinada maneira que me transportavam para esse lugar seguro, né, onde eu me sentia acolhida, abraçada, segura, né, para poder abandonar esse mundo aqui e escrever. Você estava contando que você fez isso também antes um defeito de cor. Quer dizer, ouviu muita coisa para depois deixar fluir. Porque durante a escrita mesmo eu não consigo ouvir. Só a máquina de costura. Só a máquina de costura ou tempestade. Eu adoro o som de tempestade. A gente começou a falar tudo isso porque a gente estava falando do espetáculo do Itamar Assunção. Tá. E aí você foi tomando contato com a música dele, com esse artista gigante que ele era, com a poesia dele. E aí é uma ópera. Eu assisti, gente, maravilhoso. Eu vi, é claro que eu vi. E lindo a Denise, né, Assunção, irmã de Itamar, no palco. Teve a Thalma. Exatamente. E aí depois teve a Yara Renault. A Yara Renault. A Jussara, em algum momento, também participou. A Jussara Marçal também foi. Tulipa? Isso, a Jussara substituiu a Tulipa na segunda temporada. E a Thalma a gente já falou. Então, esse palco que fervilhava. Tem alguma música do Itamar que depois dessa pesquisa ficou em você? É uma música que você gosta muito? Olha, tem uma música, assim, eu até falava para elas, né, que antes dessa época já, é uma música de uma história de amor, assim. Que gostamos. Que é o Tua Boca. A tua boca me dá água na boca, que vontade de grudar uma na outra e sugar bem devagar, gota por gota, beija-flor, beijando a flor. Né? Eu
acho aquela música linda, 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 sexy, é maravilhosa. Então essa música do Itamar já fazia parte do meu repertório, assim, antes da peça. Né? Depois da peça ele entra diferente na sua vida, né? Entra. Porque aí eu conheci o pai, né? É o pai da Annelise. O pai da minha amiga. Isso é demais. E aí muda, né? Porque aí você também tem outras informações, né? Exato. Que bom. Vou voltar nesse negócio de pai e filho engraçado, que é uma coisa que chega a mim. Eu li o seu livro, esse Catatauzão, 2 vezes. Uau. Porque eu li primeiro, lá no começo, acho que 2008 e tudo mais. Tá. E aí depois eu comecei a reler ele de novo agora. Faz, sei lá, o ano passado. E aí eu tô lendo o livro e o meu filho, o Pedro, que tem 9 anos, tá ouvindo um podcast que é Calunguinha, que chama. Tá. E aí um dos episódios conta a história do Luiz Gama. Então nós dois ficamos conversando. Que lindo. Tá. O seu livro me trouxe essa possibilidade de nós dois conversarmos sobre isso, sabe? Tá. Da perda, da maternidade, da luta dela. Tão bonito. É algo que eu guardo assim muito lindamente. Nossas noites minhas e do Pedro conversando sobre. Isso é importante, né? Assim, eu sei. Eu com certeza eu não seria escritora se não fosse a minha mãe. Né? E é a pessoa para quem eu ainda escrevo, que eu falo, eu escrevo para minha mãe, para agradar minha mãe, assim, né? Até hoje ela lê, isso tá aprovado, isso não tá, né? Ela acompanhou todo o processo de escrita do Defeito de Cor enquanto eu estava escrevendo. Quantos anos ela tem agora? Qual é o nome da sua mãe? Hélia. Dona Hélia. Hélia e Ivan. Né? Estão os Hélia dois e Ivan. vivos ainda. Estão chegando aqui amanhã para a exposição. Que ótimo! Eles desfilaram na Portela, amaram estar lá. E eles são muito, muito presentes, né? E assim, eu acho que sem o apoio... Quando eu falo, né? Vou embora para Bahia, vou lançar... Não, agora eu vou para os Estados Unidos, vou para onde não sei o quê. Eu sei que eu vou porque se der errado, eles estão aqui. E é o que eles falam. Né? Eu falo, vai sim, vai, você tá afim, você vai te fazer feliz? Vai. Qualquer coisa a gente tá aqui. Acho muito legal. Então, assim, vem dessa época, né? Da minha mãe lendo. Lembro da minha mãe varrendo a casa com uma mão lendo, com a outra cozinhando, lendo, né? E a gente falava com ela, o que ela estivesse lendo, ela começava a ler em voz alta, né? Assim, então, eu acho que isso estimulou muito a minha imaginação também. Porque eu tinha que botar no contexto um diálogo que ela começava a ler ali do nada, uma frase, né? E eu falava, gente, de onde é que tá vindo isso? Nossa, o que aconteceu antes? Exatamente. O que vai acontecer depois? Né? E assim, ela costureira, né? Eu lembro da época que o vendedor de livros passava em Ibiá uma vez por mês, né? Então, tipo, uma semana antes dele passar, ela varava a noite costurando. E é por isso que eu varo a noite escrevendo ao som de máquina de costura, né? Para poder entregar a costura e ter dinheiro para comprar mais livro que durasse um mês. Né? Então, a minha tara com livro grosso também é essa. Vou fazer um livro grosso. A gente comprava livro que durasse, porque eu leio muito rápido, ela lê muito rápido, né? Então, tinha que... Quanto mais grosso, melhor. Porque aí demorava mais dias e ia durar até a próxima vez que o vendedor passasse, né? Nossa, é uma outra relação. Que ótimo. Bom... Eu, olhando a sua lista aqui, depois você colocou... essa da Alcione. A Alcione que você colocou é Além da Cama. Tá. Que é aquela Alcione... Eu te quero além da cama. Eu te amo de verdade. É o lado mais puro, mais angelical. É o cheiro, é a pele, é o lado animal. Eu te quero além da cama. Eu te amo de verdade. Aí voltando pro livro, e aí já juntando Alcione com o livro e com tudo mais, é uma mulher também, essa mulher, né? Que viveu a sexualidade dela. E eu adoro essas cenas do livro. Dela descrevendo o próprio desejo, dela entendendo, dela sentindo, dos relacionamentos, de querer se entregar. Gosto muito. Era uma loba, né? É uma grande loba, ela também. É por isso que a Alcione tá aqui, né? Exatamente, né? Essa mulherada que se joga. É uma grande loba. Ó,
duas definições interessantes agora, surgindo assim na hora. Quem desce é uma loba, né? E todo mundo me falava de um dos relacionamentos que ela tem. Eu falava, gente, quem não teve um boy lixo? Eles, olha, a Ana chamando o personagem ali de boy lixo. Eu falei, Sim, vou dizer, não é? boy lixo. Boy lixo, total. Quem leu sabe de quem eu tô falando. Ai, que delícia. E é isso, essa mulher que vivendo os desejos dela também, né? Porque ela poderia também estar apartada desses desejos. Às vezes até o catolicismo aparta a mulher, tira o desejo da mulher, né? Transforma a mulher na Virgem Maria. Ela não. Não. E eu acho que tem muito a ver com a questão dos orixás também, né? A gente está falando aí de deuses que amam, que se entregam, que fazem drama, né? Que brigam por outro, tem ciúme, né? Oxum cortou a orelha de Obá por causa de Xangô, né? Verdade. Então, assim, há uma intensidade ali que na nossa cosmogonia, né? Que eu acho que deve estar na vida também com a mesma intensidade, com a mesma entrega e com a mesma naturalidade que a gente vê isso nos orixás. Né? Sim, e quando a gente também fala da mulher negra, a sexualidade, eu fico pensando como é importante. Porque, ao mesmo tempo, a gente não quer se colocar num lugar do seu corpo ser sexualizado. A questão da mulata, né? A Durante mulata. tanto tempo no Brasil, tantas músicas que a gente tem sobre a sexualização da mulata, né? A mulata como produto de exportação brasileiro. Exatamente. Né? Que eu acho que é interessante a gente pensar nessa mulher que banca teu corpo, né, que banca teus desejos, né, pelo que ela faz, pelo que ela é. Não adianta chorar, não adianta não gritar, não adianta, não adianta. Não adianta, essa música da Lineker é uma regravação, muita gente conhece com o Trio Mocotó, e a Lineker tem esse movimento com o samba rock, isso é legal, né? Faz parte das origens dela, da família dela, e você colocou essa música aqui, e é uma artista negra brasileira que tá na sua playlist. Eu acho assim a figura da Lineker extremamente importante para música. Se eu não me engano, ela foi a primeira artista a ganhar um Grammy. A primeira artista trans. A primeira artista trans a ganhar um Grammy, né? E assim, é uma música, é uma playlist aí só de mulheres negras, né? Então eu acho importante a gente começar a normalizar esses... Porque eu lembro um dos discursos dela, né? Ao ganhar o Grammy é esse, né? De como é que ela é colocada e como é que ela é vista dentro desse cenário da música brasileira aí, né? E a Lineker também, assim, eu tive mais contato, aí outra que foi a Nelis que me trouxe também, né? Durante o processo de construção do Itamar, ela aparecia e para falar dela, né? Dela. Bom, as músicas que a gente ouviu e falou hoje vão estar aí na descrição para vocês acessarem novamente. Agora, tem a playlist completa que a Ana fez, que está nessa edição do livro e que está nas plataformas digitais e que também tem músicas internacionais. A gente focou aqui muito na música preta brasileira, mas você pode ainda ampliar a sua viagem musical e essa viagem musical e também literária que a Ana faz a gente ter a partir dessa playlist. São músicas que contam história. Eu acho que todas que estão aí são músicas que eu consigo ver um filminho enquanto eu ouço. Assim. Ah, isso é bom demais, né? E que bom que você compartilhou algumas dessas histórias com a gente. Uma alegria ter você aqui. E antes de encerrar, eu acho que eu queria falar isso dessa exposição que chega aqui em São Paulo. Um defeito de cor. A exposição teve no Mar, no Rio de Janeiro, né, onde ela ganhou como exposição do ano. Ficou um ano em cartaz lá. Depois foi para Salvador, no Moncabe. Está chegando agora aqui, vai ficar no Sesc Pinheiros até dia 1º de dezembro. Então vai ter bastante tempo para todo mundo ir lá visitar. Né? E é uma exposição assim, majoritariamente com artistas negros e negras. Né? Eu acho que não tinha
Como Ser Diferente. Não é uma exposição sobre o livro, eu digo sempre que é uma exposição em conversa com o livro, né? Então a gente realmente foi atrás de artistas já consagrados ou artistas que estão pela primeira vez numa exposição, no museu, numa galeria, né? Então você tem como Ieda Martins, você tem Abdias do Nascimento, né? Como você tem Pamela Castro, como você tem a própria Rosana Paulino, né? Envolvendo assim um monte de linguagens artísticas diferentes, tem pintura, fotografia, escultura, filmes, né? Tem as fantasias da Portela, porque eu acho importante a gente começar a incorporar isso também como arte, claro, né? Claro que sim. Uma das coisas que os meninos estavam falando, o pessoal não considera a gente como artista. Eu falei, mas vocês são os verdadeiros artistas, nossa, né? Então tem fantasias, tem croquis de fantasias do desfile, né, desse ano. Que bom. Né? Tem muita coisa, e é sempre, ou seja, artistas que, tanto de obras já que estavam prontas, como obras que foram comissionadas também para a exposição, né? E a ideia era que a gente entender artistas negros e negras, contemporâneos ou não, que estivessem tratando dos temas que o livro trata, né? Então, é uma exposição que você não precisa ter lido o livro para entender, né? Como também você não vai precisar ler o livro depois de ler a exposição. Eu acho que eles funcionam sozinhos, mas também funcionam muito bem juntos, transformando as duas experiências numa outra coisa. Sim, né? não é literal, né? Não. Então, ou seja, acho que quem lê o livro e for ver a exposição vai acrescentar camadas novas, tanto no livro quanto na exposição, né? Mas funcionam independentes também. Claro, são sentimentos, né, diferentes também, né? Uma obra visual traz pra gente, acessa a nossa memória, a nossa emoção de uma outra forma, né? Como a música acessa de uma forma e a literatura. E tem a paisagem sonora maravilhosa do Tiganath Santana, né? Então ele fez um trabalho lindo ali. Então tem trechos do livro em que 3 leituras, eu leio, a minha mãe lê e a Leda Maria Martins lê, né? E depois esses trechos também são lidos em Iorubá por um professor de Iorubá, amigo do Tiganath, e em cima disso tudo tem a voz e os arranjos sonoros do Tiganath Santana com a Jaqueline Coelho. Que lindo! É uma experiência. É essa ideia. E assim, no centro da exposição tem um tablado, né? Onde você senta ou deita e você vai ouvir a vibração dessa música. Você vai sentir a vibração. Tem caixas de som embaixo do tablado para exatamente vibrar, a música vibrar, a paisagem sonora da exposição vibrar em você de uma determinada maneira ali, independente de onde você estiver no tablado. A gente colocar o nosso corpo a serviço dessa emoção, né? É sentir mesmo. Que bom. Como estou sentindo agora, feliz de estar com você. Feliz de estar aqui também, sempre um prazer. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada de novo pela escuta. Obrigada por compartilhar com a gente músicas. Sorrir, chorar aqui com a gente, Mais Preta é para isso. Obrigada pelo teu trabalho, pelo teu carinho em receber a gente, em conversar a gente, assim, extremamente necessário. Muito feliz de estar aqui. Que bom. Minha gente, vocês perceberam que o Mais Preta também é videocast, né? Então é isso, é podcast, é videocast e programa de rádio na Nova Brasil FM toda quarta-feira às 10 da noite. Na Nova Brasil você vai ouvir muita música brasileira, muita música preta brasileira. E aí o nosso recorte é Vozes Negras. E é isso, são vozes negras contando histórias e cantando histórias pra gente. Eu espero vocês no próximo Mais Preta. Tem sempre um convidado especial aqui e tem sempre boas histórias pra gente ouvir. Um beijo, Ana. Beijo. Até mais. Um beijo, minha gente. Tchau, tchau. Até mais. Você ouviu Mais Preta, com Adriana Couto.